Boa noite a todos. O nosso estudo dessa noite tem como tema a importância do vigiar e orar. E nós vamos começar uma passagem do Evangelho de Mateus e que Jesus, após a última ceia, sabendo dos momentos difíceis que ele iria vivenciar, ele se dirige a um jardim que ficava à volta da cidade de Jerusalém, o jardim de Getsemane. E ele vai acompanhado de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E lá ele fala para seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Depois dessas palavras, Jesus se afastou e foi orar a Deus. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, encontrou-os dormindo e foi dizendo a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A passagem está em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 46. Vamos começar, então, analisando o significado de vigiar. Se nós pegarmos o sentido do dicionário, quer dizer, o sentido literal, nós temos no Micaelis, o sentido de vigiar significa estar de vigia ou sentinela, que tem muito a ver com a passagem, porque os discípulos estavam ali de vigia ou sentinelas, E outro sentido da palavra é observar atentamente, acautelar-se, precaver-se. Mas só que os ensinos do Mestre Jesus, do Evangelho, têm um sentido muito mais profundo que o apenas literal, Mesmo que seja esse sentido de observar atentamente, acautelar-se, precaver-se, nós temos um sentido muito mais profundo que cada vez mais nós vamos descobrindo em seus ensinos. Então, na verdade, esse alerta do Mestre Jesus, nessa passagem para todos nós, que somos como Pedro, Tiago, ainda temos, como ele falou, a vontade de realizar, como ele disse, o Espírito está pronto, mas às vezes cedemos às tentações da matéria, enfim, eles dormiram. Então, o sentido mais apropriado, mais profundo, é escolher o que verdadeiramente será para nós, nas várias situações que se apresentem em nosso cotidiano. Que é esse nosso objetivo encarnatório, escolhermos cada vez mais exercermos o nosso livre-arbítrio com muito mais cautela, com muito mais cuidado. Então, esse sentido aí das palavras de Jesus é um alerta para que nós utilizemos a razão para identificar, para analisar as situações que se apresentem e agirmos da melhor forma possível. O que significa agir da melhor forma possível? É agir de acordo com as leis divinas, leis do amor, da fraternidade, da caridade, que nos levam a agir acertadamente. É isso que nós estamos aprendendo em nossas encarnações. E quando Jesus fala em vigiar e orar, ele abrange 2 aspectos importantes nossos como espírito: o uso da razão, no sentido de vigiar, estar atento às coisas para escolher acertadamente, e também o orar, que é fundamental, que tem a ver com o coração, que é a força que nós vamos buscar através da oração para não fraquejarmos, para sermos firmes nos nossos propósitos e escolhermos acertadamente e mantermos as nossas escolhas acertadas. Um livro chamado Sabedoria do Evangelho, do autor Carlos Torres Pastorino, comentando essa passagem do vigiar e orar, ele diz que esse vigiar aí significa um despertar. E realmente, se nós formos analisar, é um despertar. Por quê? Nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecermos ainda acertadamente o que fazer. Então, no nosso início, nós agimos muito mais ligados aos instintos, porque eles eram necessários à nossa sobrevivência,
Então, ao tomarmos uma decisão, agimos rapidamente para até nos mantermos preservados, né? Conservados como espírito. Então, agimos pelo instinto. Os instintos foram extremamente necessários. Mas, nós ao longo, e continua existindo nós alguns instintos, bem importantes para a nossa conservação, mas ao longo de nossas encarnações, nós fomos desenvolvendo emoções e sentimentos. Então, qual é a ideia agora? Nós agimos mais cautelosamente, né? Porque em determinadas situações, se nós agirmos por instinto, não pensarmos, nós podemos tomar decisões precipitadas, movidos pela raiva, pelo medo, e depois podemos nos arrepender. Quantas pessoas em sua encarnação, por causa de um momento de reflexão, cometeram atos graves que comprometeram toda a sua encarnação? Então, a ideia do despertar é, quanto mais o espírito está desperto, é sinal que ele está no caminho de amadurecimento espiritual, ele mais desperto vai estar para as situações, para não deixar-se levar por situações errôneas, por pensamentos e por ações que não sejam de acordo com a lei divina. E tem um livro chamado Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, pelo espírito Miramês, psicografia do João Nunes Maia, que Miramês fala o seguinte: para o combate, nós estamos em combate, é um bom combate, né? A primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar, continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz, que só lobos caem em armadilhas de lobos, os que não conseguem vigiar continuam a ser lobos, caindo nas armadilhas que as situações da vida apresentam. Porque o Evangelho fala das armadilhas, né, que os lobos caem. Porque quem está desperto vai ter uma cautela muito maior no seu proceder. E ele continua dizendo: vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesmo. Esse é o bom combate, a batalha conosco mesmo, né? Sem nos deixarmos levar pelos nossos vícios, pelas nossas tentações. E ele continua: a vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deves vigiar no pensar, no falar e no viver. Constrói as boas tendências porque nós vamos construindo as nossas virtudes, elas vão sendo fortalecidas cada vez mais. E esse vigiar no pensar, falar e viver, no pensar a gente não consegue controlar tudo o tempo todo que nós pensamos, senão seria um comportamento neurótico, controlar tudo. Mas devemos ter cautela. Se um pensamento negativo ou um sentimento negativo fica por muito tempo em nossa mente, nosso pensamento, devemos estar vigilantes, atentos, tentar mudar essa frequência, esse tipo de pensamento. Por quê? Porque ele não é bom para nós, nos causa mal e nos causa, às vezes, tomada de decisões errôneas. Jesus, esse alerta do vigiar e orar é tão importante que Jesus, ao nos ensinar o Pai Nosso, lá no Sermão da Montanha, ele ensinou a oração dominical, ou o conhecido Pai Nosso, e num dos trechos ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então Jesus sabe que as tentações virão, faz parte, nós ainda estamos em processo de aperfeiçoamento, né, como espíritos. Mas livra-nos do mal, de tomar más decisões, de estarmos ligadas a más influências que podem pôr muitas coisas importantes a perder. E agora nós falamos do sentido de vigiar, vamos falar um pouquinho mais de tentações, embora já tenhamos falado. Tentação no dicionário é impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então são coisas que não são boas para nós, o próprio dicionário já diz. Outro sentido, desejo veemente ou violento. Por quê? As tentações estão dentro de nós, são desejos que nós temos violentos de proceder de alguma forma que ainda é errada. Claro que nós devemos ter desejos alguns que precisam ser satisfeitos e que devem, nós nascemos para buscar a felicidade, então devemos buscar, mas de que forma, né? Como nós vamos buscar essas coisas? E nem tudo que nós queremos, nós devemos buscar, né? Então temos que estar atentos, por quê? Porque ainda temos muitos vícios, muitas tentações dentro de nós. E
tem um livro chamado Ação e Reação, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, que ele fala o seguinte: cada um de nós é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, quando nós realizamos uma decisão errada, tomamos uma decisão errada, muitas das vezes nós culpamos a situação, o exterior, né? Culpamos as pessoas, às vezes os encarnados, às vezes o desencarnado, foi o obsessor que me fez agir assim. Mas, na verdade, André Luiz mostra claramente, nós agimos assim porque cedemos ao impulso, até que pode ter vindo do exterior para nos influenciar, mas nós tomamos a decisão porque alimentamos aquele desejo em nós, senão nós não seguiríamos aquele apelo. E um outro livro, Caminho, Verdade e Vida, também de psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz: ser tentado é ouvir a malícia própria, o que é nosso mesmo, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, os convites de nós mesmos, porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele afinizamos na intimidade do coração. Então, o mal só vai ocorrer, só vai persistir se nós alimentarmos esse em nós. É claro que as influências existem, tanto que as influências tanto de encarnados quanto de desencarnados, elas existem, tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 458, é perguntado: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, a influência é grande, sim. Se nós não estamos vigilantes, atentos, nós podemos ser guiados, sim, por essas influências. Mas, volto a dizer, essas influências só serão fortes e só serão concretizadas se nós tivermos aquilo em nós. Paulo disse, na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, nos observando e nos influenciando. Como ocorre essa influência? Porque ela ocorre realmente. Nós somos espíritos e vivemos todo o universo vive mergulhado no fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico é o veículo, é o que transporta os pensamentos. O que acontece? Todos nós pensamos, espíritos encarnados e desencarnados. Então, nós vivemos num verdadeiro lago mental de vibrações, de ondas, de energia. A imagem que nós podemos pensar é o seguinte: quando nós jogamos uma pedrinha no lago, quando a pedra cai, formam-se aqueles pequenos círculos concêntricos que vão aumentando de tamanho, que podem chegar, dependendo da intensidade que nós jogamos a pedra, chegar até a margem, Então, o que ocorre? Nós vivemos nesse lago mental, o que nós pensamos não fica em nós, se dirige a uma longa distância e vai influenciar todos aqueles que pensam como nós. Então, vivemos nessa onda de influência uns dos outros. Mas, por isso, nós precisamos estar atentos para mantermos o nosso equilíbrio psíquico nessas ondas de pensamento. A psicosfera, quer dizer, a atmosfera mental do nosso mundo, nos influencia. E se nós não estivermos vigilantes, podemos embarcar em influências que não serão boas para todos nós. E isso se chama sintonia. Nós estaremos sintonizados, porque semelhante atrai semelhante. Então, se nós queremos nos banhar por ondas de vibrações boas, que vão nos fazer bem, estarmos ligados a amigos que podem nos ajudar, nós precisamos estar atentos à maneira como nós pensamos, sentimos e agimos para estarmos ligados àqueles irmãos encarnados e desencarnados que querem o nosso bem. No livro Fonte Viva tem uma mensagem de número 149 que diz: no culto à prece, que também é de psicografia do nosso querido Chico. E Emmanuel diz nessa mensagem: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, nos aprisionamos, ou asas com que progredimos na ascensão. Então, como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Então, estaremos ligados sempre àqueles que pensam e sentem como nós.
E existe um alerta bastante importante no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia também do Francisco Cândido Xavier, em que André Luiz nos fala uma coisa muito importante. No estado atual da evolução humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina. O que quer dizer isso? Nossos pensamentos se refletem muitas das vezes em palavras. E ele diz que as nossas conversas, normalmente, nós não conseguimos manter uma conversa em nível elevado por muito tempo. Daqui a pouco nós estamos reclamando de coisas, criticando ardorosamente, ou estamos falando mal dos outros, E isso é muito importante, nós estarmos vigilantes em nossas conversas, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na rua, em qualquer lugar que nós estejamos com os amigos. Porque se nós deixarmos a conversa de escama para rumos que não são bons para nós, não são elevados os pensamentos. E isso é muito interessante, nós podemos observar isso em fila de banco, por exemplo bem característico dessa situação. Se nós estamos numa fila do banco, e uma pessoa começa a reclamar, falar coisas às vezes pesadas, negativas, daqui a pouco todo mundo está falando sobre aquilo. E nós, como espíritos, que conhecemos a importância de pensarmos bem, de nos alimentarmos de bons pensamentos, boas palavras, podemos tentar nessas situações, em qualquer outra, mudar o rumo da conversa, falar alguma coisa que quebre aquela cadeia de pensamentos que possam nos aprisionar, nos fazer mal, como Emmanuel fala na mensagem do Fonte Viva, Então, estejamos vigilantes, atentos. De qualquer maneira, qualquer tentação que nós conseguimos vencer em nossa encarnação é uma espécie de prova que nós podemos, qualquer tentação que a vida nos apresente, é uma prova para que nós mostremos que estamos nos adiantando moralmente. No livro Fonte Viva, também uma outra mensagem, a 110, cujo título é Vigiemos e Oremos, Emmanuel faz, ele tem uma proposta para nós. E nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé, a humildade. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Ele mesmo diz, Jesus também nos falou, elas existem. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combate dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Não é assim que o lavrador faz? Ele cuida daquelas plantas, vê a erva daninha, vê o solo, cuida com muito carinho. É isso que nós temos que fazer, estarmos vigilantes, cuidando com muito carinho de nossas decisões, de nossos pensamentos. Entretanto, ele continua, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, mais vale ter algum sofrimento, alguma espécie de sofrimento, mas deixando de seguir aquele caminho, que é o caminho que nós chamamos da porta larga, das facilidades, e optarmos por um caminho, às vezes, mais difícil ainda para nós, mas é o caminho de escolher acertadamente, do que cair, porque o narcótico da queda é a falha realmente na encarnação, é nós sucumbirmos àquela prova. E temos que estar muito atentos nesse momento. Por quê? Somos bombardeados, somos bombardeados constantemente pela mídia, pelos meios de comunicação, seja internet, televisão, jornais, até o rádio, tudo, por informações. E muitas das vezes as coisas também que influenciadores nos trazem, a mídia nos traz como sendo uma coisa normal, nem sempre é uma coisa boa para nós. Não é porque todos seguem determinada coisa que aquilo é o mais acertado. Então devemos estar atentos a todas as informações e influências que recebemos para podermos escolher com clareza o que é bom ou não para nós, o que deve ou não ser feito. E aí, lembrando da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ela se apresenta muito atual, essas palavras de Paulo. Ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, nós podemos, em princípio, fazer praticamente tudo, mas nos convém fazer, todas são lícitas, mas nem todas edificam, nos fazem melhores. E
falando desse panorama que a sociedade atual mais do que nunca apresenta, existem autores como Manuel Filomeno de Miranda, como Joana de Ângeles, autores espirituais, que falam sobre uma obsessão pandêmica. Nós estamos falando tanto em pandemia causada por vírus, e eles falam desses vírus espirituais que nós, com nossos pensamentos desequilibrados, quando nós buscamos o prazer o tempo inteiro, não é que o prazer não possa ser buscado, ele deve, nos alimenta, nos faz ir para frente, mas o prazer desenfreado, essa busca, ao não comedimento, tudo é permitido, tudo pode, faz com que nós estabeleçamos sintonia, quer dizer, simbiose emocional com todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que apresentam esses desequilíbrios comportamentais. Então devemos estar atentos justamente a tudo que nós falamos, ao que nós recebemos para discernir o que é bom, o que não é bom para nós. Então ele diz ainda nesse texto do Manuel Filomeno, que está na revista Reformador, ele diz: os estímulos exagerados ao prazer e ao não comedimento abrem as comportas morais para a simbiose emocional e se torna difícil estabelecer a fronteira separativa do que é lícito e se pode fazer em relação a tudo conseguir, devendo ao máximo fruir, não importa os meios. E por conta de buscarmos cada vez mais o prazer, nós, por exemplo, deixamos de usar o nosso tempo de maneira boa, trazendo benefício para nós e nossa família, para buscar o quê? Os prazeres materiais, o comprar. Então nós temos que ter equilíbrio nas nossas atitudes. E ele diz ainda: o vigiar e orar torna-se de incomum significado terapêutico nesse momento, é um tratamento para todos nós, para nós preservarmos a nossa saúde, o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Isso se chama higiene do espírito. Nós estamos constantemente vigiando o que nós vamos tomar de decisão, que tipo de pensamento nós alimentamos, que tipo de coisas nós alimentamos o nosso espírito, né? Que tipo de literatura nós estamos lendo, que tipo de filmes nós estamos vendo. Isso se chama higiene do espírito. Nós temos que ter higiene do corpo, mas é fundamental a higiene do espírito para pensarmos bem. Se nós pensamos bem, nós vivemos bem. E para isso tudo, nós precisamos sempre, volto a dizer, da prece. Jesus nos falou da importância da prece quando ele disse: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Então a prece não vai nos livrar das tentações, desses problemas, mas vai nos dar forças para tomar decisões certas, vai nos ajudar a abrir a nossa mente para os nossos amigos espirituais, para o nosso anjo guardião poder nos influenciar de maneira benéfica, nos dando boas intuições, que às vezes nós estamos nessa correria, tão fechados em nossos pensamentos que nos enclausuram, né? Como diz André Luiz, e nós esquecemos, não conseguimos captar essa influência benéfica. Então, a prece nos eleva a nossa vibração e nós podemos nos abrir às boas influências. Então, é importante a prece em todo o horário do dia, mas principalmente ao acordar, ao dormir. E é muito importante, nós falamos sempre, a importância do culto no lar, dentro de nossas famílias. É importante a oração para que nós estejamos vigilantes como família, para que haja harmonia, fraternidade dentro do nosso lar, para que nós tenhamos no futuro uma sociedade mais fraterna. E nós vamos fechar o nosso estudo de hoje com um trecho pequenininho do livro Veleiro de Luz, com uma psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, chamado O Poder da Oração. Esse livro foi de psicografia de Maria Cecília Paiva. E o trechinho final diz: e para que a criatura se comunique com os celeiros celestiais, estabelece o Pai pelo elo do pensamento, olha a oração, a ponte sublime da oração como fonte de suprimentos. Corações unidos pelo elo fraterno do altar da oração trazem para os caminhos terrestres as estrelas do céu. É a fé que transporta montanhas, tudo é possível, né? Com a força da fé. É o sal da terra, é o intercâmbio bendito assinalado pelo Cristo. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E pelos caminhos da oração trabalho, que nós oramos quando trabalhamos bem, oração com
fortalecendo nossos corações na grande jornada da vida para a luz eterna. Vez mais com esse esforço de vigilância e oração, a felicidade dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós. Então é muito importante. Muito obrigada a Deus.